Você precisa do microfone, Felipão? Não precisa. Acho que na altura que ele está, chega, só na gente está assim, chega. É outro nível. Só preciso que você faça aí uma Marca aí. Uma rede em volta da frase que você tem, apareceu. E puxe. Pronto, pastor. Muito bom estar aqui em Caçapava, revendo amigos, amigas. Nos tempos de mocidade espírita lá, pelos anos. Final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Entre o Cirilo e a Rosane, eu sou mais novo deles. Mas muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Gente, o nosso tema é História e Estruturação do Livro dos Espíritos. Vão haver outros temas, né? Vamos ver os temas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dele, não muito, mais do que o entorno dele. O que aconteceu para que esse livro surgisse? Essa é a ideia da aula. E a ideia da aula é valorizar um pouco o homem Kardec. Nós vamos ver aqui um pouquinho juntos, né? Mas a ideia é essa. O que teve aqui no entorno e um pouco antes dele para que pudesse chegar nisso? Essa é a ideia do nosso bate-papo aqui, beleza? Então eu vou começar, e o negócio está funcionando aqui, você vê? Chega mais perto, vamos ver. Nada. Mas esses são defeitos especiais. Agora foi, acho, hein? Pelo menos eu sempre tenho um negocinho. Agora vai. Bom, vamos começar então com o Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. O Emmanuel diz assim, sobre o contexto histórico do século XIX. O Emmanuel diz assim: o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. Veja que o Emmanuel tem uma visão otimista da história. Muitas vezes a gente olha para a história e tem uma visão pessimista. O Emmanuel está trazendo para nós que o século XIX, claro que se a gente for olhar a história, tem coisas ruins, tem, mas o Emmanuel está fazendo uma visão mais otimista. Ele está tentando descobrir, naquele monte de coisinha que não está muito bem, aquilo que é bom. Se nós pegarmos o Brasil, por exemplo, no século XIX, foi a nossa independência, né, a abolição da escravatura, pelo menos entre aspas, foi o que deu para fazer na época. Depois veio a República e por aí vai. A França, por exemplo, no século XIX, estava uma sucessão de problemas, a gente vai ver com calma. Mas o Emmanuel diz, olha, o século XIX tem algo de bom. Tem até o Livro dos Espíritos, né? Que no finalzinho aqui vem essa explicação. Tá? Mas eu comecei com isso para a gente mostrar que o Emmanuel, pelo menos do ponto de vista dele, para a gente olhar para a história com um pouco mais de otimismo. Porque do ponto de vista materialista, da universidade, a gente vai olhar com muito pessimismo. A ideia é olhar com otimismo. Vamos lá, contexto histórico. Eu fui um pouquinho atrás do século XIX, que diz o Emmanuel, rapidamente, nós não vamos ficar muito nisso não. A ideia é a gente ver como é que estava a Europa nesse período e em que tudo isso vai impactar no Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos não caiu do céu como alguma coisa que cai. Ele surge de um contexto histórico mais amplo, né? Então, se nós formos olhar do século XVI ao século XIX, nós tivemos, por exemplo, em 1517, que é século XVI, a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Por dentro do cristianismo, algumas pessoas começaram a discordar. A ideia aqui não é a gente discutir se essa reforma é boa, é ruim, se os líderes foram bons. A ideia é a gente discutir ideias. É que o Emmanuel vai falar mais no livro depois. Ideias estão surgindo dentro da Europa no século XVI e as pessoas dizem assim, esse modelo de religião não me agrada. Infalibilidade papal, venda de indulgências, exagero do clero, isso fé cega, isso não está me agradando. A ideia aqui não é pegar a reforma em si, ou Lutero, com as suas 95 teses, a ideia não é essa. É pegar que pessoas estão discordando da religião, ou do cristianismo oficial. Essa é a ideia. Revolução Inglesa. O que era a Inglaterra naquela época? Uma monarquia absolutista, o rei manda, a coroa manda, né? Eu mando, você obedece, e fim de papo. O que foi a Revolução Inglesa?
pessoas da sociedade inglesa começam a discordar disso e dizer, olha, rei, eu não quero mais isso, nós queremos algo diferente. Então, na Inglaterra, naquela época, surge a chamada Revolução Inglesa, que destaca o papel do parlamento. O parlamento começa a ter um pouco mais, bastante, poder, e com isso diminui o poder da coroa. Também aqui não é discutir se é uma boa ou ruim. A ideia é pegar que há ideias, né? Aqui no fundo é a história das ideias. Por que pessoas começam a discordar? Naquela época a igreja dizia assim, olha, obedecer ao rei, obedecer a Deus. Eles diziam assim, vida louca ao rei. Por quê? Porque ele estava ligado a Deus. Então, o poder político, o poder econômico, o poder político e o poder religioso era uma coisa só, era uma teocracia. Né? Essa era a ideia. Então algumas pessoas começam a discutir. Revolução industrial muda bastante a Europa. Muda a forma de viver, a forma de se locomover, a forma de trabalhar. E a Revolução Inglesa vai abrir espaço para a Revolução Industrial, que muda profundamente. O Kardec, até na questão 685 dos Espíritos, trata dessas questões. Revolução Francesa, essa tem bastante a ver com a gente, o Espiritismo. Revolução Francesa, da mesma forma como na Inglaterra, as pessoas começam a dizer, olha, o Luís alguma coisa, o Luís IV, o Luís III, dizia assim na França, o Estado sou eu mando. Né? E as pessoas aqui na França, várias pessoas começam a discordar e fazem a revolução. Né? Nós vamos ter um pouquinho mais cuidado. E depois a Revolução Americana. Vocês podem dizer assim, a Revolução Americana, Fred, você não está falando da Europa? Por que você está indo para a América? Porque a Revolução Americana está ligada intimamente à Revolução Inglesa. A América eram colônias inglesas, em um dado momento, aqui na América, né, os americanos ou ingleses americanos disseram, olha, a coroa, nós não queremos mais vocês. Eles sobem com a coroa inglesa que estabelece os Estados Unidos da América. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a minha ideia aqui? Ideias estão mudando. Não importa se a revolução foi boa ou não foi ruim. Hoje, se a gente olhar para o passado, tem que tomar cuidado a gente julgar a história. A ideia é a gente ver como que ideias estão mudando. Podem não ser as ideias ideais, podem não ser a perfeição, mas são ideias em movimento. É isso mais ou menos que o Caminho da Luz tenta trazer para a gente. O processo histórico da Terra. Né? Portanto, a Europa está em transição. Então, política, econômica, nos costumes, ciência, tecnologia, teologia, reforma protestante, na filosofia, e há uma causa. Qual seria a causa? Desde o século XVI, eu fiz um corte na história, né? Mas desde o século XVI está vindo alguma coisa por trás dos fatos. E qual é essa causa? O chamado iluminismo. Você já deve lembrar disso, ou filosofia iluminista. Né? Rapidamente, o que foi o iluminismo? E depois nós vamos ver o que tem a ver com o espiritismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII. Geralmente os livros de história marcam o iluminismo no século XVIII, chamam o século XVIII o século das luzes. Mas a ideia aqui é pegar esse iluminismo do século XVIII e puxar ele lá para o século XVI. Quer dizer, a reforma protestante já era um germe da ideia iluminista. Então o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, na Europa, que defendia o uso da razão, da luz, iluminismo da luz, contra o antigo regime das trevas, que era o antigo dos reis, o chamado monarquia absolutista. E pregava maior liberdade econômica e política. Vamos continuar. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas, sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa época, falar em liberdade, igualdade e fraternidade não era pouca coisa. Dava muita briga. Como é que você vai falar para o rei que você vai ser igual a ele? Não cabe na cabeça de um nobre você dizer para ele, olha, gente, vamos falar em igualdade? Ele diz, não, eu sou nobre, meu sangue é azul, né? Meu sangue é azul, como é que nós vamos falar isso? Falar em liberdade nesse momento, liberdade de pensamento, liberdade política e econômica, era outra sandice, não há liberdade. O rei é que estabelece o que é que deve ser feito, né? Não a sociedade. E a fraternidade era uma das pouquíssimas coisas que não existia mesmo, né? Só se a gente olhar a história da guilhotina, da Inquisição, fraternidade é que não existia na Europa naquela época. Muito bem. Aqui só para citar alguns filósofos iluministas, né? John Locke, o Voltaire, o Montesquieu, Rousseau, Quesnay,
desvio, mas a gente não vai entrar nisso. Só para a gente falar os nomes deles. O interessante aqui é a gente falar da síntese do iluminismo. Então, o que esse movimento iluminista, desde lá do século XVI, está pregando, está propondo? Olha só. Críticas a monarquias absolutistas europeias. Isso nós já vimos. Já derrubamos não, eles derrubaram a coroa inglesa e na França houve uma revolução. Então, críticas à religião e seus dogmas inquestionáveis, fé cega, infalibilidade papal e etc. Isso aí foi pauta lá da Revolução, da Reforma Protestante do século XVI. Mas estava agora, no século XVIII, na pauta dos iluministas, né? Propunha que o Estado fosse voltado para o interesse do povo e não o interesse do clero da corte. Isso mudou bastante. Você sabe que o Estado hoje está voltado para os interesses do povo, né? A gente sabe que ele está totalmente voltado. Propunha o liberalismo econômico e político, propunha a liberdade de expressão, o direito de questionar a política, a economia, a religião, né? Liberdade de expressão, isso aqui é muito forte para a época, muito forte, né? Propunha o uso da razão, que era outra sandice. Você falar para um clérigo, olha, eu vou fazer o uso da razão, ele dizia, não, meu irmão, que isso, eu tenho que seguir a fé. A igreja já discutiu as coisas, já conhece. É isso daqui, siga, acredite e ponto. E eles falavam, não, gente, nós temos que desenvolver a razão. E por aí vai. Olha só, se nós pegarmos aqui monarquias absolutistas, religião, dogmas, fé cega, um Estado voltado para os interesses do povo, ou seja, um Estado fraterno, liberdade de expressão, razão, se nós pegarmos basicamente esses pontos, estão aqui no Livro dos Espíritos. Se a gente pegar as leis morais, claro que você não vai encontrar lá monarquias absolutistas, não vai estar assim. Mas se você pegar lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de adoração, o Kardec trabalha todos os temas do iluminismo aqui. A doutrina espírita é uma doutrina influenciada, ou ela é o que há de mais positivo, digamos assim, ou de mais bacana do iluminismo. Isso quem traz para a gente é Herculano Pires, Deolinda Morim, esses craques aí do espiritismo. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, ele não é um livro que caiu do céu. Assim, olha, toma, pega aí. Há toda uma história para chegar nele, né? E toda uma influência para chegar nele. Portanto, Kardec trabalha todos esses temas, não usando exatamente esses nomes, mas o conceito está aqui. O conceito está aqui, né? Ok, nós estamos na Europa e a Europa está em ebulição, como nós vimos aí, né? Várias revoluções, várias ideias, etc, etc. Nós vamos agora para uma cidade do interior da França. Vamos fazer uma viagem para Lyon. Na época, hoje eu não sei, mas na época era a segunda maior cidade da França. Paris era a mais populosa, Lyon era a segunda cidade. E hoje eu coloquei no Google, fica 2 horas de Paris. Na época ia ser um sufoco para viagem para Lyon, mas hoje 2 horas a gente chega lá. Quem vai contar uma história para nós, que se deu lá em Lyon, é esse espírita aqui, Henri Sos, secretário-geral da Federação Espírita Lyonense, de 1883 a 1923. Não sei se o pessoal do fundo dá para enxergar, mas ele ficou 40 anos lá com nosso amigo. Ele é autor da biografia de Kardec e de Leon Denis. O Henri Sos conta uma história para nós. Por isso que eu estou trazendo ele aqui. Quem vai contar é a figura importante aqui, o nosso amigo Henri Sos. E ele conta a seguinte história para nós. Nasce em 3 de outubro de 1804 um menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Delisard Rivail. Até aí, um menino nasceu em Lyon. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, né, juiz na época, e Gélio do Ramel, residente na rua Sala 76. Nasce mais um menino lá na cidade. O menino Hippolyte Léon Delisard Rivail fez seus primeiros estudos em Lyon. Foi para a escola de Lyon e tal. E completou em seguida, por volta de 1815, na cidade de Verdun, na Suíça, com o célebre professor Pestalozzi. Com 11 anos, né? Ele nasceu em 1804, com 11 anos. Era uma família de classe média, juiz, etc. E falou, olha, vamos mandar o nosso menino lá para Verdun? Vamos mandar. Mandaram ele para a Suíça. Né? Tinha condições, etc. Ao contrário de seus antepassados, dedicados ao direito, ao mundo jurídico, o menino Rivail se inclinou para as ciências e filosofia. Até aí também
Um menino como outro qualquer classe média lá da França. O Rivail aplicou-se nos estudos, aos ensinamentos e exemplos do professor Pestalozzi. Tornou-se seu colaborador. Aqui começa a aparecer algo novo. Ele não era só um menino que foi lá estudar. Ele aqui já está se tornando, de certa forma, um menino prodígio. Não era o amigo do Batman, mas ele já era um menino prodígio. Ele, além de estudar como o cara mais respeitado da época, ele se torna-se um colaborador lá no colégio do Pestalozzi, que era uma referência. Né? Quem é da área da educação estudou isso. O Pestalozzi era uma referência, né? Como professor, filósofo. Aqui nós vamos dar um pulo na história, porque não dá tempo da gente ver muito detalhe. Rivail tornou-se bacharel em letras e em ciências. Linguista notável, dominava os idiomas alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Alguns autores dele aqui dizem que tinha bons conhecimentos de holandês. Alguns dizem que ele era fluente em holandês, mas tudo bem. Para mim, já ter bons conhecimentos de holandês já está muito bom. Então, ele falava 5 idiomas, mais o idioma mãe, o idioma da sua pátria, da sua cultura. Olha, para essa época, um garoto ia lá para Pestalozzi, se tornar colaborador do cara, falar 5 idiomas e até fazer um curso universitário não é pouca coisa. Para a época. Né? Para a época, não é pouca coisa. O nosso menino prodígio é prodígio mesmo. Olha só. Rivail era alto, belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial, na intimidade bom e atencioso. Eu achei legal o Henri Souza colocar isso, porque ele não era aquele cara chato que vivia com um monte de livro debaixo do braço. Ele devia ser um cara legal. Podia até contar umas piadas. Né? Era um estudioso, mas era um estudioso light, vamos dizer assim. Né? Porque ele cita que era um rapaz belo, de maneiras distintas. Olha que interessante. Fundou em Paris em 1826, aqui ele tinha 22 anos, né? A Rua Sérgio 35, um estabelecimento de ensino semelhante ao do professor Pestalozzi em Verdun. Quer dizer, além de ser o menino prodígio, além de ele ter essas capacidades cognitivas de estudar, legal, ele também é empreendedor. Vai montar uma escola. Né? Em 1832, ele se casa com Amélie Gabrielle Boudet, que é professora com diploma de primeira classe e frequentadora do mundo das letras, assim como Rivail. A ideia dele não é falar do casamento dele, é só para citar. Mas é para colocar que ele frequentava os ambientes que esse cara frequentava, esse intelectual francês nosso, Hippolyte Léon Delisle. Ele frequentava ambientes, ele era uma pessoa que estava, de certa forma, um pouco acima da média. Né? Ele frequentava ambientes de letras, de ciências, ele era um cara, ele era um intelectual. Né? Para criar esse novo Instituto de Educação em Paris, o Rivail se associou comercialmente a um tio por parte de mãe. Até aí foi lá, tio, estou querendo montar uma escola, quer ser meu sócio? Quero. Quanto é? Joga a grana na mesa aí para montar. E montaram. Né? É a dimensão, é a visão empreendedora dele. Ele não era pouca coisa. Muito bem. Mas olha o que aconteceu na vida do nosso amigo Rivail. O seu tinha o vício do jogo, o seu tio, né? O vício do jogo. Arruinou-se financeiramente e com isso prejudicou Rivail, falindo assim o novo Instituto de Ensino por volta de 1934, 8 anos depois. O nosso amigo Rivail, intelectual, professor, falava, faliu, quebrou. O que vai fazer esse cara agora? Olha que interessante a capacidade de resiliência dele, diz o nosso Henri Souza, né? Com dificuldades financeiras, ele estava, que ele quebrou, né? O Rivail, longe de desanimar, passou a encarregar-se da contabilidade de 3 casas comerciais. Virou contador. Não sei se tem algum contador aqui. Antigamente a gente chamava de guarda-livros, né, no Brasil? Né? Que ia da área só, né? Era o guarda-livros e tal. O nosso intelectual, além de ser um intelectual, ele consegue dar uma driblada em tudo isso e vai trabalhar de contador. Olha que interessante ainda. Ele trabalhava na contabilidade durante o dia, dedicando-se à noite a estudar e escrever sobre livros, estudos pedagógicos, gramática, aritmética, tradução de obras inglesas e alemãs, dentre outras atividades intelectuais. Quer dizer, não era pouca coisa. Podia até ser torcedor de Santos, viu? O cara não era pouca coisa. Né? Você vê que é um intelectual categorizado, vamos dizer assim. Um cara escolhido.
De 1835 a 1840, o Rivaio organizou em sua casa cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada, que eram muito frequentados. Se a gente for usar a nossa terminologia atual, ele andava pelas ciências exatas, biológicas, humanas, ele trafegava com tudo isso. Ele tinha essa capacidade. E aqui também uma dimensão humanista dele. Ele distribui o que ele sabe gratuitamente. Eu sei e eu ofereço gratuitamente. Né? Já tinha quebrado a escola dele, tudo bem, mas ele oferece. Né? É um lado humanitário, como diz alguns autores. Ele tinha esse lado. Outros autores dizem até que ele fazia de maneira bem escondida, de maneira benemerência, ele ajudava famílias e ele não aparecia. Mas aí são outros autores que falam isso. Mas vamos lá. Membro de várias sociedades sábias, notadamente a Academia da Haas, que deveria ser uma academia de letras daquela época lá, foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação do seu trabalho Qual o Sistema de Estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Ele também pensava o sistema de ensino lá do século XVIII. Além de ser intelectual, contador, tradutor, ele estava pensando no processo educacional. Dentre suas numerosas obras, citamos algumas, só para a gente ver, porque ele foi um autor conhecido, né? Plano para o Melhoramento da Educação Pública, Instrução Pública, Curso Prático Teórico de Aritmética, Gramática Francesa Clássica. Ele sai da aritmética e vai para a gramática. Olha aqui, né? Cabeça boa. Manual dos Exames para Obtenção dos Diplomas de Capacidade, Catecismo Gramatical da Língua Francesa e etc. Um monte, né? Em 1849, já com 45 anos, né, encontramos Rivaio como professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Várias de suas obras foram adotadas pela Universidade de França. Isso daqui não é pouca coisa. Ele teve obras adotadas, utilizadas na Universidade de França na época, que era o top da Europa, vamos dizer assim, né? Não estou desmerecendo os outros países, mas na França tinha uma referência importante, né? Diz os autores. Enfim, seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos eram apreciados. Ou seja, o nosso Hippolyte, ele era até então um intelectual respeitado. Ele tinha um nome publicamente respeitado, as pessoas liam, respeitavam. Ele era uma pessoa que tinha o seu lugar ao sol, digamos assim, no mundo das letras, da intelectualidade francesa. Né? Então, ele era até aqui um cara respeitado. Né? Estava com o boi na sombra. Ok. Nós vamos fazer um cortezinho aí rápido, e nós vamos fazer uma viagem bem rápida para os Estados Unidos. Não vamos esquecer da Europa aqui. Não vamos esquecer nada do que a gente viu. A gente só vai fazer um rápido e volta. A gente vai até os Estados Unidos e volta. Fenômenos de Hydesville de 1847. Pequena cidade do interior de Nova York. Um lugarejo lá. Né? O que aconteceu lá? Surgem fenômenos inexplicáveis na casa, uma toscana, uma casa muito rudimentar, na casa do Sr. John Fox, né? de origem alemã. Começam a surgir uns fenômenos inexplicáveis. Ruídos, pancadas ou raps em inglês, perturbadores, importunavam a família. Barulhos, ruídos, né? Objetos se moviam na casa desse Sr. Fox. Os fenômenos ocorriam com a participação das filhas do casal, as chamadas irmãs Fox. As duas filhas mais novas dele começam a manter contato com esse barulho, começam a perguntar para esse barulho. Olha, você é um espírito, dá duas pancadas. Duas pancadas. Você morou nessa casa? Duas pancadas. E aí começa a estabelecer uma comunicação, uma conversa entre as meninas Fox e esses fenômenos todos. Não vai dar tempo da gente entrar, mas acho que muita gente já conhece. Mas esses fenômenos mexeram muito com a vida dos Estados Unidos na época. Foi em matéria de jornal. As irmãs Fox acabaram fazendo uma apresentação dos fenômenos, ou do que elas conseguiram produzir, digamos assim, do Corinthian Hall, maior salão da cidade de Rochester. Algumas pessoas dizem assim, olha, as irmãs Fox cobravam, ganhavam dinheiro. Outros dizem, não, as irmãs Fox não cobravam. Outros cobravam. Eu não sei dizer para você, porque tem essa